Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos da série Vivendo no Amor de Deus, baseado nas cartas do apóstolo João, considerado o apóstolo do amor. E hoje nós vamos ver um tema muito interessante chamado A Base da Nossa Segurança. É a 11ª lição da nossa série de estudos. Se você ainda não viu as 10 anteriores, eu te convido a fazer isso e você será muito edificado. E hoje nós vamos nos basear na primeira carta de João, no capítulo 4, de 12 a 21. Toda esta série, Vivendo no Amor de Deus, nós estamos nos baseando nas cartas do apóstolo João e também no Evangelho escrito por João e algumas outras citações do Novo Testamento. E eu convido você, nesse momento, a orar conosco, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Vamos orar? Deus, nesta manhã de domingo, muitas são as bênçãos que nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar pela tua provisão, pelo teu cuidado, o teu amor para conosco. E pedir ao Senhor que nos dê uma bênção toda especial nesse momento em que estamos transmitindo a tua palavra. Que nós falemos apenas aquilo que o Senhor deseja que seja falado, de acordo com o teu querer, e que esta lição alcance muitas outras pessoas, para que o nome do Senhor seja exaltado. Muito obrigado por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, queridos irmãos, lermos o texto básico da lição de hoje, que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 4, de 12 a 21. Vamos ler? Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Deus abençoe essa porção da palavra lida para a nossa edificação. E o nosso versículo-chave está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que texto maravilhoso
tão costuradinho ao texto do apóstolo João. E qual é o alvo da lição de hoje? Com a presença de Deus em nós e seu amor por nós, e com o nosso amor pelos irmãos, estamos protegidos e seguros. Então, o nosso tema de hoje é a base da nossa segurança. Irmãos, nós vamos conversar um pouco sobre isso para que nós possamos nos enriquecer espiritualmente e também animarmos os demais irmãos a continuar seguros no amor de Deus. Se tem algo que nós podemos concordar neste momento, é que o mundo vive momentos de muita incerteza e insegurança. As instituições básicas, as instituições de alicerce para a nossa sociedade, vêm uma a uma desmoronando aos nossos olhos, não deixando que confiemos nas pessoas que as estão representando, nos dando imensa frustração, falta-nos expectativa e muitas vezes esperança. Vemos jovens sem capacidade de sonhar, vemos crianças que não sonham, que não brincam, que não fantasiam, e velhos ressentidos e frustrados com as coisas nas quais confiava. Então, o momento é de insegurança, o momento é de incerteza. Com a igreja não tem sido diferente. Há os que estão apostando tudo nela e os que estão desconfiados das suas propostas e os que já não acreditam mais no discurso da igreja, são os que estão decepcionados com ela. E aqui eu não estou falando de uma denominação específica, mas de um modo geral, há uma insegurança muito grande com relação à igreja. A verdade é que os sentimentos se misturam e se confundem com tantas vozes dissonantes. E o cristão que leva Deus a sério, como é que fica? Como fica nessa história? Como ele deve se comportar em relação ao que tem acontecido em nosso país e ao redor do mundo e também na igreja? Qual deve ser a nossa atitude em relação àquelas pessoas que se sentem inseguras ou decepcionadas? Talvez até nós mesmos sejamos uma delas. Pessoas que vêm aí carregando um peso da decepção, da frustração, especialmente no mundo evangélico, no mundo espiritual, e vendo sonhos e as coisas tomarem rumos que muitas vezes nós não compreendemos, ou não estamos acostumados, ou não aceitamos. Isso nos traz angústia, nos traz medo, nos traz insegurança. Mas nós vamos ver com esse texto bíblico que nós lemos, tão especial, tão maravilhoso, o que é que vai ser a base da nossa segurança. Então, queridos, nós vamos para o primeiro tópico que nos leva a ter segurança. O primeiro tópico: Deus está em nós. Olha, em 1 João 4, de 12 a 15, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Para permanecer, a pessoa antes tem que estar. Então, Deus está em nós, pela sua graça, pela sua promessa do Espírito Santo habitando no crente, Deus está em nós. E nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos, diz o apóstolo João, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Retenha para você essa palavra: Deus permanece nele, continua nele. O argumento do apóstolo parte do princípio de que a nossa segurança está baseada no fato de que Deus está em nós. As suas afirmações são claras e contundentes. O apóstolo João foi testemunho ocular do ministério e de tudo o que aconteceu ao Senhor Jesus Cristo, desde o momento em que ele começa a chamar os seus discípulos até o momento que ele é elevado aos céus. E ele diz: se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós.
Então, se ele permanece, como eu disse, é porque já está em nós. Pois só pode permanecer em determinado lugar quem já está lá. E no verso 13, o apóstolo reforça ainda mais essa ideia quando diz: nisto é que conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pelo amor que nos tem dado e pelo seu Espírito, né? Pelo menos 3 sentenças podem ser destacadas dos versículos 13 a 15, que evidenciam claramente que a afirmação do apóstolo de que Deus está nos salvo por Jesus. São marcas que confirmam a nossa segurança. Primeiro, nós recebemos o Espírito Santo. O verso 13 diz: nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. Somente o Espírito Santo pode trazer essa certeza de que Deus está em nós. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pergunta Paulo, lá em 1 Coríntios 3,16. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Ele volta a dizer em 1 Coríntios 6,19. Somente pelo Espírito é que nós confessamos a divindade de Jesus. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Isso está lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, de 1 a 3. Então, somente pelo Espírito é que somos capacitados a amar esse Espírito que habita em nós. Então, eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É nisto que reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Somente pela graça do Espírito Santo é que podemos entender o ministério de Deus em nós. Temos o testemunho apostólico, quando ele diz: e nós vimos, isso é o apóstolo João afirmando, e nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho. Olha, na lição de domingo passado, era uma interrogação o título da lição. Nós amamos como Deus nos ama? E eu espero que durante essa semana nós tenhamos refletido a respeito. Agora a gente vem de novo colocando essa característica no cristão salvo e habitado por Deus, né? Que aquele que ama, Deus permanece nele e ele em Deus. Outro argumento que o João usa para afirmar que Deus está em nós é a experiência objetiva da vinda do Filho de Deus à Terra, da qual eles, os apóstolos, como eu disse, foram testemunhas oculares. Olha, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, de 5 a 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: apareceu a Cefas, quer dizer, Jesus, apareceu a Cefas, a Pedro, né? E em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já estão mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. E por último de todos, apareceu também a mim, como um abortivo, o apóstolo Paulo relatando a sua experiência com Jesus. O propósito da graça do Pai foi enviar o seu Filho ao mundo como Salvador e enviou o seu Espírito aos nossos corações como testemunho. A certeza cristã repousa no fato histórico e objetivo da missão do Filho e na experiência subjetiva interior do testemunho do Espírito, conforme diz John Stott. Então nós temos a certeza cristã daquele fato histórico acontecido há 2000 anos atrás, né, quando o Senhor Jesus vem à Terra, se encarna na forma de um ser humano, vive entre nós, passa o que passamos, sofre o que sofremos, morre numa cruz, derrama o seu sangue por nós, ressuscita e é elevado aos céus.
Então, esse fato histórico, nós que cremos, é uma certeza. E também a minha experiência pessoal e subjetiva com o Espírito Santo que nos foi dado e deixado para nos consolar, nos ensinar, nos orientar. Nós recebemos Jesus pessoalmente como Filho de Deus. Lá em 1 João 4 diz assim: nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Esse proclamar que Jesus é o Filho de Deus não é simplesmente dizer, é viver uma vida afirmando que Jesus é o Filho de Deus. O apóstolo pressupõe que passamos pela experiência do novo nascimento, pois só quem já nasceu de novo pode confessar Jesus publicamente como Filho de Deus. Lá em 1 João 4, 2 e 3, ele diz: nisso se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já agora está no mundo. Portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Irmãos, eu amo esse versículo 9 do capítulo 10 de Romanos. Eu quero até repeti-lo. Acho que vale a pena você copiá-lo, colar num lugar da casa que você possa ler sempre. Portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém e amém. O segundo tópico que nos dá segurança é porque Deus tem amor por nós. Então, o primeiro é porque Deus está em nós. E o segundo, porque Deus tem amor por nós. E nós vamos ler o trecho de 1 João 4, 16, 18, que diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito em nós o amor, que tenhamos a confiança no dia do julgamento, pois como ele é, assim também nós o somos neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo e quem teme não é perfeito no amor. Olha que coisa interessante, né? João descreve Deus como amor. Ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é a essência de Deus. Isso já foi até cantado numa linda música, né? Pois Deus é amor. O texto não diz que o amor é Deus, mas que Deus é amor. Se o amor é essencial em Deus, ele não precisa necessariamente manifestar seu amor aos homens, mas na sua essência, ele é amor. Esse comentário é de Heber C. de Campos. E quais são as características do amor de Deus descritas em 1 João 4, de 16 a 18? Vamos ver essas características? Primeiro, o amor de Deus é essencial à nossa fé. Queridos, segundo o versículo 16, né? Nós precisamos desse amor, nós temos que crer nesse amor. Depois, o amor de Deus é imensurável em sua grandeza. Nós falamos também desse aspecto na lição passada, né? Não dá para medir esse amor. Ele é imensurável. O amor de Deus nos enche de confiança. E o amor de Deus encoraja o cristão a vencer o medo. A base do cristão está também no fato de que Deus tem amor por nós. Entretanto, alguns passos são necessários para que o amor de Deus seja visto em nós. Primeiro, nós precisamos crer no amor que Deus tem por nós. Crer, acreditar que somos amados por Ele. Muita gente tem dúvida, não se acha merecedor. Aqui que está o aspecto que confunde.
não é por merecimento. Ele nos ama, porque Ele é amor. Então, precisamos crer nesse amor. Depois, precisamos conhecer o amor que Deus tem por nós. Como nós vimos em Romanos 5, 8. Precisamos experimentar o amor que Deus tem por nós. Então, olha bem, precisamos crer. Precisamos conhecer e precisamos experimentar o amor que Deus tem por nós. Deus é eterno, assim como eternos são todos os seus atributos. O amor de Deus por nós não foge à regra, Ele é eterno. O amor de Deus por nós existe antes de haver mundo e existirá mesmo depois que o mundo for renovado, segundo o escritor Heber de Campos. O terceiro tópico, o que nos dá segurança, é porque nós amamos nossos irmãos. Ah, que coisa maravilhosa! Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Lembra da lição anterior? Se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento, o que amar a Deus, ame também a seu irmão. Queridos, que texto maravilhoso, né? Que texto profundo. Se a gente não ama quem a gente vê, como é que nós vamos amar quem a gente não vê? Então, pela lógica de João, é mais fácil amar o irmão do que amar a Deus, né? Mas Deus é amor e infunde e implanta esse amor em nós de tal forma que nós podemos amar os nossos irmãos. Uma frase que me tocou profundamente, segundo o autor da nossa lição, é: já tomei a decisão de que vou amar a todos, mesmo que me custe a vida. Nisto coloquei o meu coração e isto farei. Algumas pessoas não gostam de mim, já disseram isso, mas eu vou amá-las e elas não poderão fazer nada para me parar. Sabe de quem essa frase? É de Tozer, em seu livro A Tragédia da Igreja, Ausência de Dons. Então, essa pessoa está decidida a amar, tomou a decisão de amar. A terceira base da nossa segurança, então, está no fato de que amamos os nossos irmãos. O que o João está querendo dizer na sua primeira epístola, no capítulo 4, de 7 a 21, é que o amor de Deus não somente se expressa em confidente atitude para com Ele, isenta de temor, mas num afetuoso interesse por nossos companheiros cristãos. Sendo assim, nós podemos fazer algumas afirmações. Deus nos amou primeiro, né? Foi o nosso primeiro tópico, mas amamos porque Deus nos amou primeiro. O amor divino é a fonte de todo amor humano. O fato de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos, no seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. O apóstolo Paulo diz isso lá em Efésios 1, de 4 a 5. Isso comprova que toda iniciativa de amor da parte de Deus é verdadeira. Amar a Deus requer amar o irmão. Queridos, é como se a gente estivesse ministrando de novo a lição de domingo passado, mas é um assunto que merece ser revisto e reafirmado constantemente. Se alguém disser amo a Deus, mas odeio o seu irmão, ele é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus esse mandamento, que amar a Deus, ame também a seu irmão. Alegar que amamos o Pai quando odiamos os nossos irmãos é mentir. É ridículo um homem dizer que ama a Deus quando odeia o seu irmão. É como nós dissemos, é mais fácil amar e servir a um homem visível do que a um Deus invisível. Se falharmos na tarefa mais fácil, é muita pretensão querermos sucesso na mais difícil. É uma falsa jactância quando alguém diz que ama a Deus, mas negligencia a sua imagem que está diante dos seus olhos. Essa frase é de Calvino. A verdade, contudo, é clara. Toda pretensão de amor a Deus é ilusão se não vem acompanhada de um amor altruísta e prático por nossos irmãos. Queridos, aqui, como eu disse, nós temos que tirar o pó da palavra amor,
Não é esse amor banalizado, esse amor ralo, esse amor superficial que o mundo diz, mas é um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor que não depende de merecimento, é um amor que age porque nós somos amados primeiro. O amar é considerar o outro como eu gostaria de ser considerado, é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Isso é o verdadeiro amor, e sendo assim eu posso amar até o meu inimigo. Aquilo que eu não quero receber, aquilo que eu não desejo para mim, eu não faço ao outro. E aquilo que eu desejo para mim, eu faço a outra pessoa. Isso não vai de sentimentos e afinidades e gostar, é de amar o nosso próximo. O amor de Deus, ele não deve ser somente pregado e apreciado, mas deve ser exercitado por nós. É um exercício diário, um exercício de superação da nossa vontade, do nosso egoísmo, das nossas preferências. É um exercício. Se Deus nos amou, devemos também amar nossos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Portanto, se não exercitarmos esses dois grandes mandamentos, a nossa vida não é cristã. Olha aqui que coisa profunda, né, que nós devemos refletir nesta manhã, refletirmos durante toda a nossa vida. Precisamos aceitar que esses dois mandamentos, eles se completam, eles se aperfeiçoam, né, no mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Queridos, essa lição merece ser revista, repensada, refletida com calma, com outras leituras que possam te acrescentar clareza, te acrescentar exercícios para serem realizados durante a nossa vida diária. E nós já estamos caminhando para a nossa consideração final, e é a seguinte: a base sólida da nossa segurança está na combinação dos argumentos do apóstolo João, de que pelo fato de sabermos que Deus está em nós, de que Ele tem amor por nós e de que nós amamos os nossos irmãos, então nós estamos seguros e protegidos. Por isso, o cristão não tem que se desesperar com as incertezas dessa vida, mas ele tem que permanecer seguro de que é amado e por isso ele pode e deve amar. Olha, parecem frases feitas, parecem frases de efeito, mas é isso que Deus quer de nós. É esse o nosso diferencial diante das demais pessoas que não amam a Deus. Hoje, o mundo nos incentiva a pensarmos só em nós, só no nosso bem-estar, só no nosso sucesso, só naquilo que nos faz bem. Mas o cristão, ele tem um olhar aberto para as necessidades do outro, para as necessidades da outra comunidade, da outra pessoa, da outra família, do meu vizinho, daquele que está próximo. Uma pessoa só não vai salvar todo mundo, Jesus já veio para fazer isso. Mas nós podemos ser a ponte, nós podemos ser a mão estendida para aquele que está mais próximo de nós. E queridos, eu gostaria que você também refletisse, né, naquilo que nós estamos afirmando durante essa nossa lição, né? Refletir o seguinte: no amor, você já passou da teoria para a prática? Porque muitas vezes nós conhecemos tudo teoricamente, sabemos falar tudo sobre o amor, sabemos cantar sobre o amor, sabemos exaltar o amor, mas e colocar em prática? Será que nós temos feito um exercício assim? Isso se dá nas menores e nas maiores coisas, na nossa fala, na nossa atitude, no nosso trato. Temos já passado da teoria para a prática? Reflita a respeito. Esteja sempre trazendo à sua memória o seu testemunho, as suas atitudes, as suas falas, as suas ações, para que elas testemunhem do grande amor que Deus tem dado a você. Que nós possamos ter uma semana abençoada e o Senhor te abençoe e te guarde e te dê esse prazer de demonstrar o seu amor pelas outras pessoas. Amém?